E aí, pessoal, foi de fato difícil dormir. Grêmio foi ontem assaltado no Morumbi, nós já falamos muito sobre isso na live pós-jogo, no vídeo do pós-jogo, mas já existe repercussão e repercussão forte. E nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, nesta linda manhã de domingo, com o coração um pouco doído e com a cabeça voltada para todos os fatos que o Morumbi nos mostrou ontem à noite. Gente, vamos começar com tudo que se disse pós-jogo e que algumas repercussões acabaram tomando conta da nossa ilusão também, né? Uma reunião na quinta-feira, denunciada pelo Paulo Luz na coletiva, uma reunião na quinta-feira entre Raí, diretor executivo do São Paulo, e Leonardo Gaciba, trocou a arbitragem de vídeo do jogo de sábado. É isso mesmo. Raí, diretor executivo do São Paulo, solicitou em reunião privada com Leonardo Gaciba, Raí, diretor executivo, pediu a Gaciba, chefe da arbitragem no Brasil, a troca do VAR. E teve isso concedido por Gaciba. Isso aconteceu, isso é fato. A arbitragem de vídeo que ontem foi tão contestada por todos em lances escandalosos, absurdos e que por vezes não chamou, por vezes não, nunca chamou o árbitro para que se analisasse essas questões. O árbitro no jogo foi trágico. O senhor Rafael Trace foi trágico, nós sabemos. Mas os juízes sempre têm o salvo-conduto. Ah, é humano, pode errar. E pode, não tem competência para apitar, não deveria apitar, mas pode errar sim, assim como a gente pode tropeçar aqui. Eu não caio nessa, tá? Eu não caio nessa. Tem escudo FIFA lá, eu não caio nessa. Só que as coisas caminharam. Diante de um fato tão grosseiro, tão absurdo, tão vergonhoso, que foi o diretor executivo do São Paulo conversar com o chefe de arbitragem e trocar a escala da arbitragem. Trocou. Era uma, passou a ser outra. Era uma e passou a ser outra. Diante de tudo isso, óbvio que os dirigentes do Grêmio não dormiram nessa noite. Eu tive a oportunidade de conversar hoje pela manhã e vocês vão ler agora, eu vou ler para vocês a nota do Grêmio pela manhã e depois as repercussões dela. Olha só. No final da manhã agora, deste domingo, né, o Grêmio emitiu uma nota no site. Mandatário, presidente Romildo Bolzan se manifesta sobre decisões da arbitragem no jogo contra o São Paulo. Grêmio pedirá a anulação do jogo. Na manhã deste domingo, em face da arbitragem desastrosa e danosa no jogo contra o São Paulo, ocorrido na noite do último sábado, após a concessão da troca do quadro arbitral, o presidente Romildo Bolzan Júnior comunica que pedirá a anulação da partida, bem como investigação da reunião entre membros da CBF com a parte responsável que motivou a mudança do árbitro do VAR. A reunião motivou a mudança do árbitro do VAR. E aí abre aspas, equívocos, descritérios, erros e omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeita. Tô com o presidente Romildo. Não dá para silenciar. Esse fato, ele mancha. Ontem eu usei a expressão, futebol brasileiro fede. E nesse momento, sabe quando alguma coisa fede e tu abre? Ela fede mais, né? E ela consome o ambiente. E neste momento, esse cheiro tá consumindo o ambiente do futebol. Por quê? Porque foi demais. Foi demais. A tal reunião que trocou a arbitragem, seguida dos lances, tá todo mundo mostrando, tem todos os lances para vocês verem. Todos os lances para vocês verem. Há pouco a gente falava, existem 3 lances capitais no jogo, todos absurdamente claros, como a expulsão do Daniel Alves, como os pênaltis na área do São Paulo, que todos viram, todos notaram. E o que a gente pode dizer sobre isso? O VAR nunca chamou. O VAR esse que foi escolhido pelo Raí. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Nós estamos falando de um ambiente que investe 1 bilhão por ano. Mais de 1 bilhão por ano. O que é isso?
A CBF, ela não só tem que se manifestar, como ela precisa cortar a cabeça de todos. O senhor Leonardo Gaciba, que é nosso aqui, gaúcho, volta pra cá e vamos fazer outra coisa. Lá não pode ficar. Se ele criou uma reunião trocando a escala num ambiente em que favoreceu um filiado da CBF, um contrário ao outro, por uma vontade do senhor Raí e da instituição São Paulo, ele não pode ser, não tem condição nenhuma de ser dirigente da CBF lá e ser chefe da arbitragem. Gente, nós vamos continuar acompanhando aqui, mas a notícia é essa. O Grêmio pede a anulação do jogo, que é difícil, a gente sabe, mas mais do que isso, começa a encarar de frente os escândalos do futebol brasileiro. O Grêmio vai ser protagonista mais uma vez. Vamos encarar de frente. E a torcida tem que entender. A torcida tem que entender. Quem encara de frente acaba sofrendo problema aqui, dentro da arbitragem. Acho que o Grêmio, com isso, abre mão do Campeonato Brasileiro, porque vai ser muito prejudicado, porque eles são assim, eles são corporativistas. Eles gostam de instigar isso. A partir de agora vai ser mais difícil. Mas eu acho que a torcida do Grêmio tem que estar do lado do clube, independente do que possa acontecer. Um escândalo, uma reunião mudou a arbitragem e o Grêmio acaba tendo que buscar isso. Que pena que foi o Grêmio, o clube com isso, mas é da vida, a gente tem, e aí entra a grande instituição Grêmio, que vai mais uma vez botar sua cara para bater num ambiente, como eu disse, que fede. Esse ambiente fede e o Grêmio está lá para tentar reverter alguma situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.